Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Depois de muito tempo, já em 2024, olha eu aqui de volta. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Mussi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Hoje eu tô aqui de volta com mais uma reflexão, tratando-se de um participante do programa Quilos Mortais, que, como vocês sabem, é um programa que eu gosto muito de assistir. O nome desse participante é Sean Milliken e ele tem 26 anos. Ele participou da 4ª temporada do reality Quilos Mortais. E eu quero trazer algumas reflexões aqui em cima da vida do Sean e trazendo também o desfecho da trajetória dele dentro do programa. Então vocês não precisam se preocupar porque eu vou botar os links aqui embaixo dos vídeos que eu vou falar aqui, para depois, se vocês quiserem assistir, vocês ficarem à vontade. Para começar, o Sean ele tinha 26 anos e ele era totalmente dependente da mãe dele. E para começar, a história dele começa dentro de uma família disfuncional, onde ele se queixa que o pai dele era bastante violento e por algum tempo a mãe dele precisou trabalhar fora e ficava muito ausente de casa. E ele se defendia de alguma forma dessa violência que ele sofria em casa com o pai dele, usando a comida como seu refúgio, seu conforto. E dentro de todo esse contexto, ele também lidava com as compensações que a mãe dele dava por estar fora de casa. Então, aqui a gente já tem uma relação disfuncional dele com a mãe, porque a mãe, por ficar muito tempo fora de casa e carregada dessa culpa, ela acaba dando comida para ele e aí tentando agradar ele ao máximo, tentando de alguma forma suprir essa ausência que ela tinha, precisando ficar fora de casa, né? E a relação de Sean com a mãe dele era uma relação extremamente tóxica nesse sentido de que ele era sempre tratado por ela como alguém que precisasse ser compensado pelos maus tratos que ele sofria do pai, pelo divórcio que o casal sofre alguns anos mais à frente e pela ausência dela dentro de casa por precisar trabalhar fora para sustentá-lo. Então, ele cresce nesse contexto, tendo a comida como seu refúgio. E como resultado disso, a obesidade chega para ele muito novo, com apenas 26 anos. Ele já tinha ultrapassado o peso de 400 quilos, que foi um dos seus maiores pesos. E o que me chamou a atenção dentro dessa história é que, na narrativa do Sean, ele fala que sempre teve dificuldade de controlar a raiva dele, né? E ele sempre lidou com essa raiva comendo. E isso era uma coisa que sempre era endossado pela mãe dele, porque dá para perceber isso que até mesmo depois de adulto, na clínica do Dr. Now, quando eles já estão dentro do programa do Dr. Now, ele, ao todo tempo, quando ele vai lidar com a raiva, ele busca pela comida. E tem uma dinâmica ali muito tóxica entre eles dois, em que a impressão que dá é que, apesar de ter 26 anos, ele é tratado pela mãe Renê como se fosse um bebê e uma pessoa incapacitada totalmente de fazer nada. Qualquer coisa, ela trata ele como um incapaz de fazer aquilo. E é importante chamar a atenção de que quando a gente está gerando um bebê na nossa barriga, aquele bebê ele é ligado à nossa placenta pelo cordão umbilical. Só que logo que esse bebê nasce, ele já começa a ter estímulos e ações para buscar aquilo que ele precisa. Assim que o bebê nasce, esse cordão umbilical é cortado e o bebê imediatamente começa a chorar. Então, a partir de agora, esse bebê fora da barriga, ele entende que ele precisa conseguir aquilo que ele precisa, seja aquilo que ele sentia a necessidade, ele vai expressar essa necessidade chorando. Então, o bebê ele já vai criar essas atitudes, né, de procurar o que ele quer, tomando ali as suas medidas para poder conseguir isso. E a vida do Sean, né, em todo o tempo, é cercada ali pelo excesso de cuidado e o cuidado tóxico da mãe dele. É uma frase dela quando ela diz: às vezes é mais fácil dar o que ele quer, e eu faço isso o tempo todo. São palavras da própria Renê, que fala a respeito do Sean, que é muito mais fácil dar o que ele quer e ela faz isso o tempo todo. Só que o fato dela dar o que ele quer o tempo todo estava matando ele. Ele
estava ali naquela cama, não conseguia se movimentar, não tinha uma vida, não tinha amigos, não saía, não trabalhava, não interagia com outras pessoas. A vida dele em 26 anos foi ficar ali perto da mãe. E dentro desse contexto da vida do Chan, né, a gente percebe o quanto é nocivo o excesso de cuidado. Porque, como eu falei, eu dei o exemplo do bebê agora atrás. O bebê ele já começa a criar ali os seus mecanismos para buscar aquilo que ele precisa. Então, se a gente como mãe ou como pai, a gente intervém quando o filho precisa tomar uma atitude para buscar ou para correr atrás daquilo que ele precisa, a gente está privando o nosso filho de criar defesas. A gente está privando o nosso filho de criar ferramentas. A gente está privando o nosso filho de crescer, né? Então, o bebê, depois que ele chora, né, porque ele está com fome, por exemplo, você precisa amamentá-lo. E quando você bota ele no seu peito ou na mamadeira, seja de qualquer forma que você for alimentar ele vai ter que sugar o leite. Então, ele vai ter que fazer ali algum esforço, alguma ação para poder se alimentar, porque senão ele não vai se alimentar. E esse jovem, ele foi o tempo todo sufocado pelas ações da mãe dele, que a mãe que tomava atitude, a mãe que tomava todas as medidas. Então, o desfecho dessa história é bem triste, vocês vão ver o episódio, mas é muito triste, porque ele passa pelo programa do Dr. Now e já quando passa um segundo episódio, que é o Quilos Mortais como eles estão agora, a gente tem o contato e a notícia de que a mãe dele falece. Então, agora perceba que esse jovem que foi o tempo todo ali sufocado por uma maternidade tóxica, que o privou de criar defesas, que o privou de crescer, que o privou de desenvolver, de interagir com o mundo ao seu redor, ela agora morre e não deixou o seu filho preparado para o que estava ao redor dele. E o resultado disso é um resultado muito trágico, porque o Chan, ele não consegue se adaptar à vida sem a mãe. Além da tristeza de perdê-la, tem toda uma dependência que foi criada ao longo desses 26 anos de relacionamento. E esse é o X daqui do vídeo, é falar que os nossos filhos, por mais que a gente não queira, a gente precisa deixar que eles criem defesa, que eles criem raízes, que eles cresçam, que eles floresçam. E pode ser que em algum momento a gente queira intervir nos sentimentos dele, mas isso não é uma coisa boa, porque a gente está privando eles de um desenvolvimento que é fundamental para eles viverem aqui, né? Assim como a gente vive, eles também precisam. Após o falecimento de sua mãe, Chan sofre com a tristeza de perdê-la e também passa pela dificuldade de se reerguer novamente e continuar tendo progresso no programa do Dr. Now. Então ele passa por muitas dificuldades e precisa da intervenção médica do Dr. Now por diversas vezes, que é só nesses momentos que ele consegue de fato perder peso, mas quando ele volta a estar sozinho, ele não consegue ter o controle da sua alimentação, ele não consegue fazer aquilo que ele precisa para poder se manter vivo, porque eu reforço, e é reforçado no programa que a obesidade é uma doença, e por conta desse efeito sanfona que ele sofre por diversas vezes do emagrecimento e de voltar novamente a engordar, no mês de fevereiro de 2019, infelizmente, o Chan, ele vem a óbito, né? E o Dr. Now, ele dá essa notícia com muito pesar, tendo em mente que eles fizeram de tudo para poder tentar manter a vida dele, mas infelizmente a configuração e o contexto familiar em que ele em que ele cresceu, não favorecia, infelizmente, essa vida adulta dele sem a sua mãe próxima. Essa dependência que ele tinha dela não permitiu que ele conseguisse continuar a vida após o falecimento dela, o que levou, né, a todas essas dificuldades que não permitiram que ele superasse a obesidade e conseguisse se manter vivo. Então, infelizmente, em fevereiro de 2019, ele falece
né? E o Dr. Nal dá essa triste notícia, tentando lembrar dele como se fosse uma pessoa esforçada, porque a gente percebe que quando ele está sob a intervenção médica, ele com assistência médica, ele caminha muito bem. Eu percebi em todo o reality a dificuldade dele em caminhar sozinho. E isso acabou sendo, aparentemente, uma sequela que a convivência com a mãe dele deixou, né? Então, é só a reflexão que eu queria trazer aqui, né? Eu espero que esse conteúdo possa ter te abençoado de alguma forma. E se você conseguir aproveitar alguma coisa, por favor, aproveite. E se puder compartilhar esse conteúdo com mais alguém, compartilhe, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, até o próximo vídeo, tá bom?